Boa tarde, boa noite. Água geladinha, aceita? E aí, meus irmãos? Eu não gosto de começar já, porque o povo aqui, em vez de chegar às 6h29, né? Chega mais tarde, mas é melhor chegar mais tarde que não chegar, não é mesmo? É lindo isso aí. Meus irmãos, hoje nós vamos falar do capítulo 19. Capítulo 19, capítulo 18 de Juízes. Capítulo 18 de Juízes. Né, Márcia? Né, Boris? Né, Elisa? Ô, Ana Maria, pastora. Nossa igreja presbiteriana tem pastora. Fala, Nogueira, Iranice. Olha aí que beleza, esse povo todo. Boa tarde. Chegou na hora. Hoje a Márcia não chegou atrasada. A Elisa também não chegou atrasada. Olha que bênção. Ei, alegria total. Então hoje, meus irmãos, é curioso demais o que nós vamos aprender hoje. É um negócio muito lindo. Maravilha. Por quê? Hoje nós vamos ver um caboclo chamado Mica. E esse Mica tem história pra danar aqui pra nós. E nós vamos estudar o capítulo 18 inteiro. São 31 versículos. Mas eu já te avisei. Eu não posso demorar, que eu não sou nem um Hernandes da vida, né? Então eu tenho que ser rapidinho, para vocês não desistirem de mim e não irem embora. Também não sou bobo, né? Então nós vamos fazer o mais rápido possível, para você aprender bastante. E vamos tomar uma gelada, ó aí, uma geladinha, ó. Vamos? É isso mesmo. Pega alguma coisa aí para você refrescar a cabeça, para não ficar preocupado. No capítulo 18, tá falando que a tribo de Dan veio criar problema para uma outra tribo que eu vou contar para vocês. Mas antes disso, eu queria que Deus abençoasse, eu quero que Deus abençoe sua família, Noemi, que Deus abençoe as famílias de todos que estão aqui na live, também as famílias da igreja que vão ouvir depois. Por exemplo, eu recebi alguns comunicados que pessoas têm ouvido depois. Olha que bênção, maravilha, maravilha, maravilha. E se você olhar tudo que nós estudamos em Juízes, você vai ficar chimite de bom no livro de Juízes. E estamos terminando esse livro de Juízes. Aí depois eu vou fazer uma enquete, se vocês querem aprender as viagens missionárias do apóstolo Paulo, ou se vocês querem aprender primeiro e segundo livro de Samuel, que também foi um juiz, tá certo? Então, meus amados irmãos, a minha oração é para que você, sua família, tenha paz, tenha proteção de Deus, e que tenha consolação, tenha tranquilidade, confiança em Deus. Que Deus abençoe vocês, abençoe muito, 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 muito. O Altino ontem assistiu, era 11 horas da noite, mas tem mais gente que assistiu até na madrugada, que eu também não conto quem, eu guardo segredo, né, Ione? Tudo bom? Meus amados irmãos, então vamos lá, no capítulo 18, o capítulo 18, ele é interessante, por quê? Dan, vocês lembram que as terras foram divididas para as 12 tribos de Israel. 12 tribos. Você sabe, começou lá em Ruben e terminou em Benjamim. Eu não tenho elas de cor na cabeça, não. E nem pretendo. Isso aí eu não gosto de gravar muita coisa na cabeça, não. Eu preciso gravar o amor de Jesus na cabeça. A hora que eu quiser saber o nome das 12 tribos, eu venho aqui e olho uma por uma. Então, de Ruben até Benjamim, que era o último, dividiram em 12 tribos as coisas lá que eles iam pegar. Só que Dan era uma das tribos, Dan. Por isso que fala aqui os Danitas, no capítulo 18. Danitas, é da tribo de Dan. Eles não receberam a parte deles. Aí se você for olhar lá em Juízes, lá atrás, você vai ver que esse pessoal de Dan, lá em Josué também,
teve um prejuízo, que eu não estou estudando lá, então eu vou ficar por aqui. Na verdade, o que você precisa saber, né, Jaime, é que os danitas não receberam o quinhão deles, eles ficaram sem terra. Então, o que ele fez? Você lembra, né, Dan, ele arrumou 5 caboclos fortes. Caboclo forte igual o Boris, caboclo forte igual o Zé Jaime, caboclo forte igual o pastor Adilson, caboclo forte mesmo, mas muito forte. Diz que era homem valente, a Bíblia fala, homem valente. E ele pegou esses 5 caboclos e falou assim, ó, nós não temos terra, então vão vocês 5 que são os soldados especiais meus, né, Niete? Lá do Japão a Niete tá, olha que bênção. Então, vocês 5 vão lá procurar alguma coisa para ver se vocês acham uma terra boa, uma terra que a gente possa ir para lá. Nós não temos terra mesmo. E aí saíram os 5 caboclos. E eles chegaram na casa de Mica. E Mica, vocês sabem, ele era de Efraim, ele era efraimita. Agora imagina, Dan era tio de Efraim. Presta atenção, Dan era filho de Jacó, de Isaac, melhor dizendo, de Israel, melhor dizendo, filho de Israel, os 12 filhos de Israel. Dan era um deles. E o sobrinho dele era Manassés e Efraim. Então agora ele manda 5 homens ir lá na terra do sobrinho dele. Esse sobrinho chama Mica, M-I-C-A. E esse Mica, então, os recebe. E esses 5 homens, Mica põe eles para dormir na casa deles. Eles foram pernoitar na casa de Mica, a Bíblia fala. E aí eles viram algumas coisas lá. Vocês se lembram que eu falei que o Mica contratou um levita para ser sacerdote lá na casa dele e que Mica tinha uma casa de deuses? Lembra disso? Pois é. Então, hora que os 5 homens foram lá na casa de Mica, eles ouviram a voz do levita. Eles ouviram a voz do levita. Espera aí, irmão. Desculpa, eu vou botar o meu telefone no carregador que a coisa tá ficando feia aqui, tá acabando a energia. 1 minuto, não vai embora não. Falei pra você que era VaptVupt. Já estamos aqui carregando o celular. Pronto. Não acaba mais a energia. Então, igual eu estava falando, a hora que eles ouviram aqueles 5 homens fortes, lá de Dan, viram na casa do sobrinho, um levita, aí o texto fala para nós que eles viram o levita, e eles fizeram 3 perguntas para o levita. 3 perguntas para o levita: quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Quem te trouxe, o que faz e o que tem? Os 5 homens perguntaram para o levita. Aí sabe o que o levita respondeu? O levita respondeu que Mica me contratou. E ele, depois de ter me contratado, ele falou que eu vou ganhar 10 ciclos de prata por ano, e tem casa para morar e tem comida. Então o dinheiro que eu ganho é livre. Então eu sou sacerdote só da casa dele. Aí quando aqueles 5 homens fortes ficaram sabendo que lá na casa de Mica tinha casa de deuses e tinha um levita, eles falaram assim: então consulte a Deus se nós estamos indo para o rumo certo, se nós estamos indo para a casa certa, se nós estamos indo em direção certa, se Deus está nos levando para o lugar certo. Né, Nayara, Lenice e Clésio? É isso aí que o texto fala. Pergunta para Deus para ver se a gente está certo. Aí sabe o que o sacerdote falou? O levita falou? Está indo no rumo certo.
pode ficar sabendo que Deus está olhando para vocês. Depois que eles consultaram, Deus está olhando para vocês. Fiquem tranquilos. E aí, quando ele falou que Deus estava olhando, a gente não sabe. Tem duas coisas aqui que você tem que aprender, que é isso que é importante. Quando ele fala que Deus está olhando para você, esse Deus que ele fala é Javé. Javé. Então, o texto fala bem claro que Javé, ele é o Deus verdadeiro que estava olhando. Eles estavam debaixo da vista de Javé. Então era a primeira coisa. A segunda é que o termo, quando fala que Deus está olhando, não quer dizer que Deus está cuidando de vocês. Deus está olhando para vocês. Se vocês estiverem fazendo coisa errada, Deus está olhando. Se vocês estiverem fazendo coisa certa, Deus está olhando. Eles queriam saber se Deus estava levando eles para o lugar certo. Aí ele pegou e respondeu para eles, ó, Deus está olhando para vocês. Eles entenderam que Deus abençoou. Eles entenderam. Vamos tomar uma água tônica? E aí, meus amados irmãos, vocês estão lembrados que Dan, o texto fala que Dan, ele era da terra de Efraim. Lembra do Efraim? Que eles brigaram? Então Dan era da terra de Efraim. Não esqueça, importante você saber que Dan era efraimita. Ele veio lá da terra de Efraim. Eu falei errado, ele não era efraimita. Ele veio de Efraim, da terra de Efraim. Enquanto que Mica, ele veio da terra de Sansão. Está entendendo? Então Mica veio da terra de Sansão, Dan veio da terra de Efraim. Era tudo parente. Era tudo tio, sobrinho e irmão. Já imaginou na igreja? Não é todo mundo irmão? Eu acho que a igreja aprendeu a arrumar confusão, o irmão brigar com o irmão, de vez igreja dividir, uma igreja falar mal da outra, um pastor falar mal do outro, um crente falar mal do outro, a gente falar mal dos filhos dos outros crentes, vira uma lambança, né? Tá aqui o exemplo. Eles começaram a fazer essa coisa toda. Então, a Lenice chegou, né, Lenice? Boa noite. Então, quando o texto fala para nós, desse jeito, era todo mundo irmão, era todo mundo da mesma igreja, era todo mundo da mesma raiz, era todo mundo do mesmo ventre. Aí o que acontece? Vem aqui, o povo, eles viram, eles desceram, porque eles perguntaram o pessoal de Dan para o sacerdote, que era o levita. O levita falou que Deus estava olhando. Aí eles desceram para procurar mais coisa. E eles chegaram nos lugares lá, que era descendo mais para Zorá. Zorá era a terra de Sansão, onde Sansão morava. Então, Zorá, se você olhar lá na história de Sansão, você vai ver que Sansão, ele era de uma terra chamada Zorá, porque de Zorá que era o pai de Sansão, chamado Manoá. Isso não importa para o texto agora, mas só para você ter pra você analisar, que eles agora desceram para essa terra de Sansão. Irmão de novo, querendo tirar a terra do outro. Eles desceram para a terra de Sansão. E eles falaram, porque aí eles olharam, viu a terra de Sansão e viu que lá tinha paz, que lá existia amor, que lá existia segurança, que lá existia tudo que a gente quer. Parecia o Jardim do Éden. Aí eles voltaram para onde? Para a terra deles. O Dan veio lá da terra dos Efraíns. Ele voltou para lá. Ele devia estar morando de aluguel lá em Efraim, morando de favor, né? Aí esses 5 caboclos fortes, voltaram lá para a terra de Efraim e contou para a tribo de Dan. Olha, nós fomos, e é o relatório deles, nós fomos e achamos uma terra lá em Zorá. Sabe a terra de Sansão? Pois é, aquela terra.
E lá tem uma paz tremenda, lá é bom. E outra coisa, o povo lá não tem arma de guerra, o povo lá é desarmado, o povo lá é bonzinho, o povo lá é gente fraca, eles só pensam em paz. Então a gente chega lá com os nossos 600 guerreiros, armados até os dentes, com tanque de guerra, com baioneta, com metralhadora. Nós vamos chegar lá, vamos matar todo mundo e vamos ficar com a terra para nós. Aí Dan, a tribo de Dan, falou: boa ideia, seus 5 homens valentes, vamos descer. Aí eles desceram. Primeiramente, a hora que eles estavam descendo, você lembra que os 5 homens dormiram na casa de Mica, sobrinho deles? Pois é, eles perguntaram para os 5 homens valentes, a tribo: quem mora lá? Ele falou: lá mora Mica. Ah, meu sobrinho? Ele mora lá. E tem uma, hein? Nós que estamos indo para uma terra nova, lá ele tem Deus. É uma casa de Deus. E ele tem também o levita. Que tal nós irmos lá, batermos neles e pegar para nós os ídolos, os deuses deles, e ainda levamos o sacerdote conosco, e levamos ainda os despojos de Mica, e levamos os meninos de Mica também para nós, e nós chegamos lá na terra de Sansão, matamos todo mundo, aí nós vamos ter, o ídolo, a estola sacerdotal, nós vamos ter o levita, nós vamos ter tudo. Olha que beleza, vamos lá, vamos. Chegar lá na casa de Mica e falar: oi, Mica. Eles falaram: o que vocês fazem aqui? Falei: Mica, fica quieta aí, caladinho, porque nós vamos fazer isso, isso e isso. Quando chegaram para o levita, lembra que Mica contratou o levita? Falou: levita, você vai conosco. O levita falou: não, eu sou contratado por Mica, ele me paga por mês. Sabe o que eles falaram para ele? Olha o que a vaidade faz. Às vezes o pastor está indo bem numa igreja, né? A igrejinha dele lá da roça, está uma benção, ele está servindo a Deus. Aí vem o inferno na cabeça dele e fala assim: estão te chamando lá no Rio de Janeiro para você trabalhar na catedral. Aquilo cresce, não cresce? Ele fala: nossa, eu vou ficar o pastor mais importante do Brasil. Ele esquece do serviço de Deus. E ele quer então agora ter status. Isso não é nem maldade dele, é que o mundo engole a gente. Tome cuidado, viu? Com determinadas promoções, às vezes ela é para te destruir. E às vezes não vem de Deus. Então o que eles falaram para o levita? Levita, qual que você prefere? Nós temos uma tribo inteira, a tribo de Dan. Você vai ser o sacerdote da tribo inteira. Você vai ser o cara. É muito melhor você ir conosco do que ficar aqui para ser sacerdote de uma família só. Qual que você prefere? Mas não deu outra. Subiu na cabeça dele a vaidade. Ele já pegou os ídolos, ele embrulhou tudo, e ele pegou a estola sacerdotal e perna para quem te quero, junto com Damitas. Foi embora o levita. Foi fácil demais convencer, foi só mexer com a vaidade dele. Levou o levita e levou a estola sacerdotal, levaram os ídolos e etc e tal. Então, até aqui nós vimos algumas coisas que são importantes para a gente discutir, detalhes. Tem algumas informações que eles levaram uma estola, levaram ídolos e levaram imagens. Eles roubaram tudo. O tio roubando o sobrinho, entendeu? Os damitas roubando de Mica. Isso mesmo, roubando o sobrinho. E aí, nós olhamos, no verso 17, faz questão o texto falar que eles andavam com os homens armados. Sabe quando você é inseguro? Você tem que falar que você é amigo de alguém, ou você tem que falar que sabe inglês, ou você tem que falar que você passou na USP, ou você tem a fraqueza de falar que você estudou na Nova Zelândia, que você é doutor nisso. É bom o povo ficar sabendo quando a gente é assim, por outras pessoas, não por nós mesmos falarmos que nós somos os caras, né? Isso aí é fraqueza.
Fala nada de você não. O que você faz? Ah, eu sou fulano. Né? Deixa alguém falar bem de você. Aí todo mundo gosta. Todo mundo fica feliz. Fala, nossa, você ficou sabendo que ele estudou na Nova Zelândia? Nossa, você ficou sabendo que ele é juiz de direito? Nossa, você sabia que ele é... Você entendeu? Aquele grande empresário? Ei, isso é que é bom. Então o que chegava lá? Esse pessoal de Dan chegou e falou assim, pensa bem, nós estamos com guardas armados, nós somos fortes, nós somos os caras armados, eu estou aqui, nós somos 5 homens valentes, mas nós temos mais 600 homens armados para nos defender. Sabe aquela arrogância toda? Mostrando que tem, mostrando que tem. Mostrando que tem. Ô crente, não fique mostrando que você tem, fica caladinho. Se Deus te deu, o privilégio seu, utiliza para o reino de Deus. Não fica arrogante falando para os outros quem você é e que você tem, não. Para com isso. E outra coisa, se você for amigo do Roberto Carlos, não se contar para ninguém, não. Se você for amigo do Erasmo Carlos, não precisa contar para ninguém. Se você for amigo do Dias Toffoli, não precisa contar para ninguém. É amigo seu. Agora, se você for amigo de Jesus, conte para todo mundo. Se você for amigo do povo de Deus, conte para todo mundo. Isso sim, entendeu? É muito mais importante eu ser amigo de Jesus do que do presidente do STF, gente. É muito mais importante eu ser amigo de Jesus do que do prefeito de São Paulo. Mas nós, humanos, trocamos e invertemos as coisas. O levita aqui, ele virou a casaca rapidinho. E agora, os 5 homens valentes estão mostrando o que eles têm. Toda hora fala que eles estão armados. Pode olhar, toda hora que fala deles, eles falam, estamos armados, com fortes armas, e pipi. Oh, tá querendo amedrontar os outros? Você não é ninguém não, precisa ter armado perto de você. Mas então, meu amado, o versículo 17 fala que esses homens, eles andavam com segurança. Aí o levita perguntou, olha no verso 18 que o levita perguntou, olha só o versículo 18, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Estou falando levita, mas não é levita, é Mica. Aí eles, olha só, entrando eles na casa de Mica, é o levita mesmo, entrando eles na casa de Mica e tomando a imagem de esculturas, a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote, o levita. Aí foi a hora que ele perguntou e que eles o convenceram de que era melhor ir para lá do que continuar aqui. Então, eu estou dizendo para vocês que o levita vira casaca, ele levantou, foi embora e ele foi... Mica foi questionado. Quando Mica viu que o povo foi embora, os vizinhos dele, da família dele, lá da aldeia dele, viu que o levita foi embora, os ídolos foram embora e toda a tribo de Dan foi embora. Então eles saíram junto com Mica e foram atrás de Dan. A hora que chegaram para conversar com Dan nada, a tribo de Dan, olha só que descaratice, que disfarçatez, desculpa falar. Sabe o que o pessoal de Dan falou para Mica? Por que você está vindo atrás de nós? O que aconteceu? Aí Mica falou, nossa, vocês estão perguntando para mim o que aconteceu? Vocês estão levando os ídolos, estão levando os meninos nossos, estão levando o nosso sacerdote, o levita, e você ainda pergunta para mim o que aconteceu? Sabe o que eles falaram? Está tudo no capítulo 18, pode ler. Eles falaram assim para Mica, Mica, cala a boca, porque se você ficar falando, você vai morrer aqui perto de nós vamos te dar um couro, vão matar você. Tem homem aqui que não suporta isso que você está falando. E o versículo fala que pode ser que tenha algum homem meio nervoso aqui, com ânimo amargo, verso 25, e te mate. Aí Mica teve que fazer o quê? Ele foi amedrontado, ele foi ameaçado, aí ele pegou, voltou para casa, ele e os homens dele,
e os sacerdotes foram embora. Aí, meus amados e queridos irmãos, partindo para os finalmente, nós vemos que o povo não vivia em paz. Eu não falei no começo que o povo vivia em paz? Aí o que aconteceu? Versículo 27, o povo vivia em paz, mas Dan matou e queimou a todos. Dan matou e queimou a todos. É a terra de Sansão. Não é triste? Tudo família, tudo farinha da mesma vasilha, tudo da mesma igreja, tudo com o mesmo objetivo, mas um está querendo tomar do outro, um está com inveja do outro, um não tem, quer tomar de quem tem, tudo do mesmo sangue, tudo da mesma igreja. Oh, cuidado, cuidado, cuidado. Diz então o texto que eles foram lá, pegaram a cidade de Laís, matou todo o povo, eles mataram todo o povo, puseram fogo na cidade. Aí quando eles mataram todo o povo, puseram fogo na cidade, eles tinham dificuldade. O que eles fizeram? Reconstruir a cidade e botaram o nome da cidade, não de Laís, de Dan. Eles botaram o nome da cidade de Dan. E como eles reconstruíram e botaram o nome de Dan, aí vem a confusão. O altar roubado. Sacerdote de Manassés, com o altar roubado. Eles montam uma igreja com o altar roubado. Eles montam uma igreja com o levita traidor. O que esse povo quer ter com Deus, gente? Me ajuda aqui. Agora eles estão numa nova cidade, que eles mataram o povo para tomar a cidade. Eles construíram o altar, construíram a igreja. É o texto que fala que eles fizeram isso. Ó, diz assim: assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então, meus irmãos, eles agora que fizeram isso tudo, eu estou terminando, tá? Terminando, acabando mesmo. Toma mais um golinho aqui, ó. Eles pegaram sacerdote. Olha, o sacerdote vira casaca. É, aquele sacerdote que procurava o seu próprio bem. O altar que eles tinham era do Deus roubado. Deus roubado. Como que esse povo quer ter vida com Deus? E eles iam no culto. Eles ouviam a mensagem do levita. Eles se cumprimentavam como irmãos, mas tudo com coisa roubada. A história deles era uma história de pecado. Aquilo Deus não engolia. E eu quero terminar te dando duas informações para não falar três. As informações são as seguintes. Quando fala que eles fizeram esse altar, esse negócio de ídolo, quando a mãe dele deu o dinheiro para comprar as coisas e para fazer os ídolos, tem algumas coisas importantes. Tem 3 versões com respeito a essa casa de ídolo de Mica, esses ídolos que foram roubados. Tem gente que fala que esses ídolos que foram construídos, uma era a estola sacerdotal e o outro era uma imagem de Javé que eles inventaram para falar que estavam vendo Deus. É uma delas. A segunda delas é que poderia sim ser Deus falso, porque eles eram sincretistas. Eles tinham Deus e também gostavam dessas imagens. E a terceira delas, ou seja, só coisas que não era de Javé, era de idolatria mesmo. Então, 3 coisas. Podia ser imagem de Javé, podia ser imagem de Javé e de outros deuses, e podia ser imagem só de outros deuses. A Bíblia não explica isso,
mas pelos verbos no original, os comentadores, os que comentam, os doutrinadores, falam que não se tem certeza. Mas de qualquer forma, se fosse a imagem mesmo de Javé, eles roubaram. Se fosse um levita mesmo, eles também levaram e roubaram. Meus irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, mas agora, praticamente, terminou essa história. Mas amanhã nós vamos ver que o levita, ele arruma concubina. Olha só, o levita arrumando concubina. A Bíblia é engraçada, ela não esconde nada de coisa errada e suja. Então hoje nós aprendemos, ó, que no capítulo 18, vou recapitular para quem chegou atrasado. O capítulo 18 fala que eles foram, levaram um relatório lá para a cidade de Dan, que eles acharam uma cidade boa, que tinha muita paz. A hora que eles vieram então Dan com os homens guerreiros, eles passaram na casa de Mica, levaram o sacerdote e levaram também os ídolos, e aí eles foram, destruíram a cidade de Laís, tomaram a cidade, reconstruíram a cidade, mudaram o nome da cidade de Laís para Dan e construíram a igreja com Deus e levita roubado. Parece que a história se repete. Eu gostaria que você entendesse e não fizesse isso. Eu tenho tomado o meu cuidado. Tome o cuidado seu. Para quê? Para que a gente não fique servindo a Deus de forma errada. Qual é a sua base cristã? A Bíblia fala que você não pode tomar santa ceia se você estiver brigado com os outros. Você não pode levar oferta no altar se você está odiando os outros. A Bíblia fala que se você odiar alguém, você já é assassino. A Bíblia fala que você tem que orar pelos que te perseguem. A Bíblia fala que você tem que amar aqueles que te machucam. É isso que é Bíblia. Então não adianta você querer uma igreja com bancos vermelhos, com o melhor levita do mundo para pregar e etc. Se faz isso aqui. Eu estou dando uma dica para você, para a gente procurar servir Jesus de verdade, com amor e carinho. Eu demorei um pouco mais, mas esse livro é Juízes, capítulo 18 de hoje. Juízes, capítulo 18. Você pode começar a ler Juízes do capítulo 1 até o final, que é tudo que nós estudamos aqui. Tá bom? E depois vocês vão jogando aqui, se vocês querem estudar as viagens missionárias do apóstolo Paulo, ou se querem estudar Samuel, que é um grande homem, tem primeiro e segundo livros, os dois primeiros livros, primeiro e segundo livro de Samuel. Se vocês querem aprender Samuel, ou se querem aprender as viagens missionárias do apóstolo Paulo. É o nosso próximo tema. Por hoje é só, que Deus te abençoe, um beijo de longe, um sorriso de longe, um abraço de longe. Até amanhã às 18h30. Deus nos abençoe.